Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Tele Fábio e hoje a gente vai relembrar o misterioso Space Ghost e também conhecer um pouco mais da sua história. E olha, história é o que não falta para o nosso herói espacial. Afinal de contas, seria ele um Batman sem orelhas? Ou seria uma versão animada do herói Lanterna Verde? Alguns dizem que após inúmeros crossovers nos quadrinhos e na televisão, o nosso Space Ghost resolveu largar a vida heróica e se tornar um apresentador de televisão, sendo praticamente um Danilo Gentili fantasiado. Outros dizem que ele está por aí, no modo invisível, só esperando para fazer uma participação especial. Então, se vocês querem tentar descobrir a verdade comigo, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E o herói Space Ghost surgiu lá nos Estados Unidos em 10 de setembro de 1966, quando o desenho do herói estreou no canal CBS. O herói fantasma do espaço. E sendo uma criação do lendário cartunista e animador Alex Toth, o desenho do Space Ghost era propriedade do estúdio Hanna-Barbera e, claro, tinha como produtores a dupla William Hanna e Joseph Barbera, já que o desenho do herói foi uma encomenda da própria CBS para a Hanna-Barbera. E isso aconteceu porque o canal precisava que uma atração infantil desse uma alavancada na audiência dos sábados de manhã. E como naquela época a era de prata dos heróis da Marvel e da DC estava mais do que em alta, e filmes de ficção científica barata ainda lotavam as matinês e drive-ins norte-americanos, foi fácil para a dupla William Hanna e Joseph Barbera, juntamente com a criatividade dos traços do Alex Toth, desenvolver o herói Space Ghost. Aliás, o Alex Toth não foi escolhido por acaso, já que ele tinha uma grande experiência com histórias em quadrinhos com super-heróis, já que ele tinha trabalhado por um bom tempo com gibis como, por exemplo, o do Lanterna Verde e o do Flash. Bom, herói criado, foram chamados os gênios Ken Spears e Joe Ruby para roteirizar o desenho animado. E assim, Space Ghost ganhou 20 episódios que foram ao ar originalmente entre 1966 e 1967. E nas histórias do desenho, o Space Ghost era um herói intergaláctico que usava uma máscara negra, capa amarela e um uniforme branco, justamente para dar um ar fantasmagórico para o herói. Além disso, o herói utilizava braceletes com capacidade de dar poderosas rajadas de energia e projeção de escudos de proteção, além de um cinto que dava a habilidade de voar no espaço e ficar invisível. Bom, mais fantasma do que isso impossível, diz aí. E se o Superman tinha sua fortaleza da solidão, o Batman tinha a Batcaverna, o Space Ghost deixava a modéstia de lado e tinha o seu próprio planeta fantasma. Space Ghost, pressentimos ser algo terrível e não desta terra. Por favor, transmita meus detalhes, coronel. Já para poder voar nas longas distâncias e salvar qualquer um que tivesse em perigo, o herói utilizava o cruzador espacial. E olha, utilizava muito, porque ele quase sempre começava o episódio já dentro do cruzador espacial. E enquanto o Batman tinha um Robin para dar aquela mão nas aventuras do herói, o Space Ghost recebia a ajuda dos gêmeos Jenny e Jace, que ainda tinham como mascote o macaquinho Blip. Mas diz aí, notaram alguma semelhança entre os gêmeos do Space Ghost e os gêmeos do desenho Super Amigos? Bom, não por acaso, os dois desenhos eram da Hanna-Barbera. E o caso é que os dois gêmeos até tentavam ajudar, mas quase sempre eram capturados e tinham que ser salvos pelo Space Ghost. E a vida do herói não era nada fácil, já que ele tinha que enfrentar todo tipo de monstro e tirano intergaláctico, como por exemplo o terrível louva-a-Deus gigante Zorak, o vilão Moltar, que entre outras coisas controlava monstros de lava, o pirata espacial Brak, o temido Rei das Criaturas, o robô Metalos, a poderosa feiticeira Viúva Negra e muitos outros. Acho que vou deixá-lo na geladeira com o meu raio congelador. Vou cair fora daqui antes que apareçam mais deles. Bom, aliás, é bom a gente falar que apesar de serem só 20 episódios, esses 20 episódios tinham 30 minutos de duração. Então cada um deles tinha 3 histórias e cada dessas histórias era dividida em 8 minutos. E aí o resto
era preenchido com comercial. Então, para isso, cada episódio tinha 2 aventuras do herói fantasma e a outra era preenchida pelo Dino Boy, que mostrava as aventuras do jovem Todd, que após sofrer um acidente de avião, acaba caindo em um vale perdido habitado por dinossauros, humanos pré-históricos e tudo mais. E ali passa a viver aventuras ao lado do Homem das Cavernas, o Ugg. De paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca... Então por isso o nome do desenho era Space Ghost Dino Boy, só que o Dino Boy apareceu só em 18 dos 20 episódios. Os outros 2 tiveram 3 histórias cada um, só com o Space Ghost. E aí a galera da Hanna-Barbera aproveitou esses 2 últimos episódios para fazer, como se fosse um seriado. Foram 6 episódios que contaram uma única história, algo que era bem inédito naquela época. E esses últimos 6 episódios mostraram o herói enfrentando o Conselho do Juízo Final, olha que nomezão. Praticamente uma liga dos maiores vilões que o herói enfrentou na série, e a Hanna-Barbera ainda aproveitou para apresentar os novos heróis da casa, fazendo o Space Ghost encontrar os Herculoides, o gênio Shazam, o poderoso Maitor e a baleia Moby Dick, praticamente criando um universo compartilhado dos super-heróis da Hanna-Barbera muito antes da Marvel. Depois disso, a série foi reprisada até o final de 1968 e ainda retornou em 1976, quando o Space Ghost dividiu um show reprise com o herói Frankenstein Jr., também criado em 1966. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, não tá inscrito ainda, ou já tá um tempinho, mas também não se inscreveu, faz o seguinte, vamos lá, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho, porque eu garanto, a gente vai viajar juntos pro passado 2 vezes na semana. Bom, e com essa reprise de 1976, será que o Space Ghost voltou a ter aventuras inéditas? Será? Sim, voltou, já que em 1981 ele retornou em mais 22 episódios no programa Space Stars, dividindo um show com novas aventuras dos veteranos Herculoides, fazendo inclusive alguns crossovers com a galera do Zandor. Sim, olha só o meu braço. Não se preocupe, Dorno. Seu braço voltará quando devolvermos Magnelito para o espaço sideral. Isto quer dizer agora. Zandor, dá licença? Com prazer, Space Ghost. E esse show também apresentava os desenhos dos novatos, Astro e os Cães Espaciais e os Heróis da Força Jovem. Nesse show também tiveram 11 episódios, onde o Space Ghost uniu forças com a Força Jovem e os Herculoides e também o Astro para derrotar vilões que ameaçavam toda a galáxia deles. Space Stars. A galaxy of heroes team together in an interstellar battle against evil. Aliás, se vocês querem mais detalhes sobre esse desenho, eu fiz um vídeo um tempo atrás só falando sobre esses heróis dos anos 80 da Hanna-Barbera. Tá muito legal. Então, se não conferiu ainda, quando esse vídeo aqui terminar, bora dar uma espiada que ficou bom, mas ficou bom demais e a gente relembra os heróis oitentistas da Hanna-Barbera. Bom, e depois disso o Space Ghost se aposentou das aventuras espaciais e ele só retornou em 1994, só que de um jeito bem inusitado, no Cartoon Network, que era um canal que recebia as antigas criações da Hanna-Barbera e também as novas. E o Space Ghost voltou como um apresentador de um talk show chamado Space Ghost de Costa a Costa. E aqui ele entrevistava personalidades do mundo real com a ajuda de seus ex-inimigos, o Zorak, o Moltar e o Brak. E de vez em quando o Metalos. Todos, aliás, engraçados demais, principalmente para quem conhecia os vilões do antigo desenho. Era um programa com humor bem ácido, no melhor estilo atual do The Night do Danilo Gentili, onde o Space Ghost se achava o tal e dava pedrada em todo mundo. E os vilões estavam sempre tramando para mandar ele dessa para uma melhor, ou para mandar também os espectadores dessa para uma melhor. Pelé na Copa Toon, hoje às 6 da tarde no Cartoon Network. Pô, eu não sei vocês, mas eu me divertia demais assistindo esse Space Ghost de Costa a Costa e também vendo o Homem-Pássaro, lembra dele como Harvey, o advogado? Tá aí, se lembram do Harvey, o advogado? Eu acho que o Homem-Pássaro também tá merecendo um vídeo próprio, diz aí. Se vocês querem,
Bora comentar. Ó, e falando na história do Space Ghost com o canal Cartoon Network, olha, a coisa ali foi zoeira pura. O herói apareceu em várias propagandas, em várias chamadinhas do canal e também retornou ainda mais maluco no programa Cartoon Planet em 1997. One day I bumped into this big shot TV guy I know. He said, I'm really desperate. Would you like to host a show? I says I'm kinda busy here, saving the world from crime. But if the money's right, then buddy, show me where to sign. Eu garanto que as chamadinhas todo mundo lembra, né? O Space Ghost era zoado, o Aquaman era zoado, vários personagens antigos e novos também eram zoados. Mas vocês lembram da biografia Cartoon? O Space Ghost teve um vídeo especial só pra ele. Estamos de volta com a parte 2 da biografia de Space Ghost. Com sua vida totalmente fora de controle, Space Ghost caiu na depressão, o que resultou no seu vício por pedras de estimação. Ele montou uma coleção de mais de 500 pedras e deu nome e número a cada uma delas. Ao invés de livrar o mundo do crime e injustiça, Space Ghost ficava sentado em casa conversando com aquelas pedras ridículas. Aliás, vou dizer, né? O Space Ghost pode estar décadas sem um desenho só pra ele. Mas isso não impede o herói de aparecer em diversas produções como Frango Robô, Aquatim, o Esquadrão Força Total, na Corrida Maluca de 2017 e também nas Meninas Superpoderosas no episódio Members Only. E claro, no Show do Break, um spin-off do Space Ghost de costa a costa, além de uma super aventura ao lado do Batman e um episódio muito legal de um desenho mais legal ainda, o desenho Batman Bravos e Destemidos. Esse eu garanto todo mundo gostava. A sonic blast! Look out, Space Ghost! E pelo que estão falando, o Space Ghost vai retornar agora para participação, né, para uma participação especial no desenho Yellowstone da HBO Max. Mas eu vou dizer, olha, eu acho que já passou do tempo do Space Ghost ganhar um desenho de novo, diz aí. E aqui no Brasil, todo mundo sabe, o Space Ghost é uma constante na vida de várias gerações de crianças, passando pela TV Tupi, pela Bandeirantes, pela Excelsior, Record, Manchete, Cartoon Network, que a gente já falou, Tooncast e também o Boomerang. A série clássica foi dublada primeiro pela AIC São Paulo, lembram dessa? Ganhando voz nacional pelo dublador Araquém Saldanha. Lá, atrás dele, um sinal luminoso. E outro sinal? É o sinal de que tudo está bem. Tem que ser Jace. Jace, você está me ouvindo? Ainda estou inteiro, Space Ghost. E depois disso, ele ainda ganhou uma redublagem por quem? Pela Herbert Richards. E agora a voz do Space Ghost era do Antônio Patinho. Estão nos atacando! Aqui é o cruzador Phantom. Nós ouvimos Estação Delta. Quem está atacando? Terá que ver você mesmo. Olha, chega a arrepiar, só cara fera, diz aí. E o herói foi e ainda é uma constante no mundo dos quadrinhos, já que ainda em 1967 ele ganhou seu próprio gibi lá nos Estados Unidos e na sequência teve histórias publicadas nas comics Hanna-Barbera Super TV Heroes e na Golden Comics Digest, todos publicados pela Golden Key Comics. Depois disso, o herói ganhou histórias pela Marvel Comics no gibi TV Stars. Esses quadrinhos apareceram aqui no Brasil na segunda metade dos anos 70 e foram publicados dentro das revistas Herói da TV e Almanac Super-Heróis da TV. Só clássico. Depois disso, o herói ficou um bom tempo sem quadrinhos, teve algumas publicações pela Art Comics, algumas pela Cômico, coisa pouca, até que no início dos anos 90 ele chegou na DC Comics. E aí depois de uma participação especial aqui e outra ali, em 2005 o herói ganhou uma minissérie em 6 partes, contando a origem e as primeiras aventuras dele. As edições contaram com capa do Alex Ross e a origem, com um peso dramático muito grande, mostrava o herói como um membro de elite de uma força policial intergaláctica que era traído, perdia a esposa grávida e após ser dado como morto, ressurgia como o herói Space Ghost, primeiro buscando vingança, né, bem justo, mas logo percebendo que tem que continuar a missão de enfrentar o mal para defender a galáxia. Bom, essa minissérie foi muito elogiada lá fora e chegou aqui no Brasil já em 2006, sendo publicada em 6 partes pela Panini. Olha, se alguém da Panini estiver vendo esse vídeo, fala aí, já passou do tempo, né, do Space Ghost, dessa origem do Space Ghost, ganhar um encadernado.
Bom, atualmente o herói, assim como toda a biblioteca de antigos personagens da Hanna-Barbera, continua com a DC Comics e a editora tem caprichado demais no material, não dá pra reclamar. O Space Ghost foi bem importante no crossover Future Quest, olha, uma das melhores histórias que eu li nos últimos tempos, tem aparecido em diversos spin-offs e até ganhou um crossover com o herói Lanterna Verde, olha aí, que curioso. Infelizmente, todo esse material tem chegado aqui no Brasil com bastante capricho pelas mãos da Panini, vou dizer, tá bom demais. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram já sabe, like felpudo e compartilha. E se chegou agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais, tem coleção em ação para todos os gostos. E se você gosta de podcast, eu tô junto com a galera do MachineCast toda segunda-feira. É o podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. Se você gosta realmente de podcast, pode procurar em qualquer agregador que você vai encontrar. Tô aguardando você lá e também aqui no nosso próximo vídeo. Então, por enquanto eu vou deixando meu abraço e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.